Dia. Aula de ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre a produção da urina. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 10, questão 5 e questão 17. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 21 e 22. Vamos lá, gente. A gente vem falando, dos rins, do sistema excretor, das estruturas internas dos rins. A gente já falou de vários aspectos relacionados ao sistema excretor. Porém, hoje a gente vai falar especificamente como que ocorre a produção da urina e também um hormônio que é bastante, digamos, importante nesse processo, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a urina ela é formada onde? Dentro dos rins, mais especificamente lá nos néfrons, num processo denominado de filtração glomerular, tá? Só que quando a gente fala produção da urina, a gente tem que entender que essa produção da urina está associado diretamente com a filtração do sangue. Então é a filtração do sangue que é feita pelos néfrons que estão dentro dos rins, que vão produzir a urina com a finalidade de eliminar as substâncias indesejadas, tóxicas para o nosso organismo, que foram tiradas do sangue. Conseguiram entender esse contexto? Então, toda essa produção da urina, ela se baseia na filtração do sangue, ok? Então, isso é muito importante da gente conseguir entender. Então, aonde começa a produção da urina? Dentro dos rins, mais especificamente nos néfrons, tá? E esse processo é denominado de filtração glomerular, tá? E aí, dentro desse processo de filtração glomerular, nós temos algumas etapas, tá? Nós podemos dizer que nós temos 3 etapas, se não 4 etapas. Algumas bibliografias vocês vão ver 3, outras vocês vão ver 4. Eu vou dividir em 4 etapas, que é como eu gosto e é como está na apostila de vocês. Quais são essas etapas? Filtração, reabsorção, secreção e aí entra a questão do hormônio antidiurético, que é de extrema importância também, tá? Então vamos lá, gente. É muito interessante que a gente consiga entender que a filtração do sangue ela só ocorre graças aos vasos sanguíneos que vão levar esse sangue para dentro dos rins e fazer com que eles tenham contato com os néfrons, E aí esse sangue, ao chegar aos néfrons, mais especificamente ao glomérulo renal, que é uma estrutura do néfron onde vai ocorrer a filtração em si, esse glomérulo ele vai filtrar o que do sangue? Água, sais minerais, vitaminas, aminoácidos, proteínas, ácido úrico, amônia, ureia, enfim, uma infinidade de substâncias que são encontradas no sangue. Só que a gente precisa entender que estas substâncias, elas são de fácil absorção pelo glomérulo. Ele consegue filtrar essas substâncias porque ele passa pelo plasma do glomérulo. E aí, gente, é muito interessante a gente observar que estas substâncias que são filtradas do sangue, elas vão para o túbulo renal. E o sangue em si, que não é o restante do sangue, que não foi absorvido, continua o seu percurso de forma paralela ao túbulo renal. Não entra no túbulo renal. Apenas o que entra no túbulo renal é o que foi filtrado de fato, ok? E aí, depois dessa fase da filtração, a gente tem um processo muito importante, que é o processo de reabsorção. Esse processo de reabsorção, ele é como se fosse um processo de defesa do organismo humano para evitar a perda exagerada de alguns recursos, principalmente de água, tá? Essa reabsorção é um processo do qual se vai resgatar para o sangue, para o nosso organismo, todo aquele
aquele produto que foi filtrado, vai ocorrer um resgate de até 99% desse produto. E esses 99% são compostos de sódio e água. Então o sódio e a água que foi filtrado para dentro do túbulo renal é reabsorvido para o sangue com a finalidade de, digamos, economia, uma defesa para evitar a perda excessiva de água e de sódio. Já ureia, amônia e ácido úrico, que são as três principais substâncias a serem eliminadas na urina, não são reabsorvidas, continuam lá no túbulo renal para serem eliminadas. E aí vem a outra etapa, que é a última etapa, a etapa de secreção. Qual é essa etapa? É a etapa da eliminação desses produtos de fato. E esses produtos vão ser eliminados, né, pelo ducto coletor, que vai os coletar, e eliminar eles no produto final da urina. Tá? Só que é muito interessante a gente também imaginar na nossa cabeça que, só para vocês terem uma ideia, durante um dia, mais ou menos, pelo túbulo renal passa em média 180 litros de sangue. Um adulto humano tem em média 6 litros de sangue no seu organismo. Por dia, vai passar pelo túbulo renal da gente 180 litros de sangue. Ou seja, esses 6 litros de sangue que a gente tem, passa diversas vezes pelo nosso túbulo renal, pelos nossos rins, para serem filtrados. Só que desses 180 litros de sangue que passam pelo nosso túbulo renal, eles são todos filtrados. Só que graças ao processo de reabsorção, né, a gente só vai produzir, em média, 1,5 litro de urina diariamente. É em média, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, tá? Então, é um processo muito eficaz de filtração e reabsorção de substâncias que são necessárias para um bom funcionamento do organismo, tá? E aí eu falei para vocês que tinha um hormônio que é de extrema importância. Ele é conhecido como ADH, ou hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, a gente precisa saber onde ele é produzido. Ele é sintetizado, né? Ele é produzido numa glândula denominada de hipotálamo, porém ele é armazenado e secretado para dentro da corrente sanguínea por outra glândula denominada de hipófise, ok? Então ele é produzido pelo hipotálamo, armazenado e secretado pela hipófise. Qual é a função do ADH, do hormônio antidiurético? O nome já diz, antidiurético. Ele vai atuar sobre os túbulos renais, tá? O que ele faz? Ele provoca o aumento da reabsorção de água, tá? Para o processo de filtração glomerular. Ou seja, quanto maior a produção, quanto maior a presença de ADH no meu organismo, menos urina eu vou produzir, ok? Por outro lado, quanto menos hormônio antidiurético, mais urina eu vou produzir. Então, em dias quentes, né, que a gente tende a perder mais água por transpiração, a gente tende a ter uma, digamos, maior facilidade em desidratar, o nosso organismo, ele produz, mais especificamente o hipotálamo, produz mais hormônio antidiurético. Para quê? Para que a gente produza menos urina. E aí a nossa urina fica mais concentrada, né? Fica mais, digamos, amarelada. Por quê? Porque tem menos quantidade de água. Conseguiram entender isso? Porém, em dias mais frios, em dias que a gente, ou então quando a gente ingere muito líquido, muita água, a gente diminui a produção de hormônio antidiurético e produz mais urina para eliminar o excesso de água. Uma curiosidade que ocorre. O consumo de bebidas alcoólicas normalmente faz com que o indivíduo produza muita urina, vá muito ao banheiro. Isso ocorre, tá, devido ao fato de que a bebida alcoólica, o álcool, ele tem um efeito, digamos, inibitório sobre o hipotálamo. Ou seja, o álcool ele inibe a produção de hormônio antidiurético pelo hipotálamo. Logo, você produz mais urina, tá? Esse é um fator pelo qual, quando se ingere bebida alcoólica,
se tem uma maior produção de urina. Por que isso é importante a gente saber? Porque muitos medicamentos são feitos à base de álcool e às vezes a gente tem um efeito diurético, de produção excessiva de urina. Porque a gente sabe, o álcool inibe a produção de hormônio antidiurético lá pelo hipotálamo, que faz ter uma maior produção de urina. Ok, galera? Então, como sempre, faz o resumo, manda atividade devolutiva. Até semana que vem. Muito obrigado.